Porque se vocês fizerem uma pregação, mas você não está vivendo aquela pregação que você está falando, você está sendo um herege. A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Gleison Gomes Oficial. No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando para vocês, com a minha pouca sabedoria que eu tenho, mas suficiente que Deus me deu. Vou estar ensinando para vocês como receber de Deus sabedoria na palavra. Mas é muito importante, meus amados irmãos, que vocês permaneçam até ao final do conteúdo, até o final do vídeo, porque senão vocês não vão conseguir entender só nada do vídeo. Então, peço a todos que compartilhem o vídeo, dê o likezinho, porque ajuda bastante, meus amados irmãos, bastante mesmo. Dê o likezinho, comente se esse conteúdo foi útil para você. E lembrando, eu não sou um pregador renomado, eu não sou um pregador reconhecido pelas mídias, mas eu sou um pregador com a sabedoria necessária que o Senhor me deu para alcançar vidas. Então, segundo o que Deus me deu, eu vou estar repassando para vocês. Então, sobe a vinheta para nós começar o vídeo. Como todos os vídeos sobre ensinamento da Palavra do Senhor, é importante nós ter o texto base na Palavra do Senhor, senão eu vou estar falando heresias. O texto base para este vídeo se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 58, que diz o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Eu separei alguns pontos para vocês entenderem como é que se consegue de Deus a sabedoria necessária. Então, de acordo com esse versículo, devemos estar constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que todo o trabalho que a gente faz para Cristo aqui na terra não é vão no Senhor. Primeiro ponto, você deve ter uma vocação. Se você for estudar bem a palavra do Senhor no Antigo Testamento, você vai ver que Deus ele falava de diversas formas para os profetas, trazendo uma vocação. O que é uma vocação? Vocação é um chamado. Ah, Diácono Gleison, como é que eu vou saber que eu tenho um chamado? Como que eu vou saber que eu tenho uma vocação? É muito simples. Você vai pedir ao dono do chamado, que é Deus. Você vai orar, vai jejuar, vai pedir a Deus a confirmação. E Ele vai confirmar, porque se Deus tem um chamado na tua vida, Ele não vai deixar barato. Ele vai querer que você saiba que você tem um chamado. Isaías, Deus fez uma vocação para Isaías, no capítulo 6. Jeremias, Deus fez uma vocação para Jeremias. Noé, Deus fez uma vocação para Noé. Paulo, no Novo Testamento, Deus também fez uma vocação para Paulo. E todos os discípulos, Jesus fez uma vocação. Então, quando Jesus se apresenta até aqueles homens, e Deus se apresenta àqueles homens no Antigo Testamento, eles reconheciam que era o Senhor que estava falando. Então você também vai reconhecer quando o Senhor fizer a sua vocação. Segundo ponto, ler a Bíblia constantemente. Irmãos, em hipótese alguma, você não vai conseguir em hipótese alguma fazer uma extensa pregação se você não conhecer Bíblia. Você tem que fazer muita leitura da palavra de Deus. Você tem que remoer a palavra de Deus. Você tem que engolir a palavra de Deus. Você tem que meditar na palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele quer dar sabedoria aos seus. Mas como vão receber sabedoria, sendo que eles não buscam a sabedoria? Encontrou a vocação? Faz uso da palavra, faz uso da Bíblia. E você vai ver quão grande e poderosa vai ser a tua pregação. Ponto de número 3. É importante, meus amados irmãos, vocês também se inspirarem em alguém. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu, o apóstolo Paulo, sou de Cristo. O apóstolo Paulo estava dizendo para toda a igreja que seguia ele, para ser imitador dele, como ele foi de Cristo. Você querer ser igual a um pregador que você conhece não é pecado. Pecado é você idolatrar aquele pregador. Mas você querer crescer ministerialmente como ele está crescendo, não é pecado. Então, eu aconselho a vocês a assistirem bastante pregações de pessoas que têm o Espírito Santo, que pregam a palavra de Deus. Podem assistir bastante pregações
de acordo com o gesto de falar, de acordo com o modo de se expressar, vocês vão ter o conhecimento necessário, não só da palavra, mas no conhecimento também de se expressar para aquelas pessoas que estão à sua frente nos púlpitos. É importante você ter esse conhecimento de como falar perante o público. Isso você vai aprender vendo homens de Deus pregando, que já tem sabedoria. Ponto de número 4. Você tem que ser separado do mundo. Se você for dar uma breve analisada neste livro sagrado, vocês vão ver que cada homem e profetas que ministravam a palavra de Deus, eles não viviam junto com o mundo. Viver com o mundo que eu estou falando não é você ser separado da terra, do globo terrestre. Não. Viver separado do mundo é viver separado do pecado. Eu não estou dizendo que vocês vão ter uma vida 100% sem pecado. Não. Mas você tem que se esforçar para ser a diferença onde você está. Seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, aonde for. Vocês têm que ter a noção de como se portar diante de pessoas. Vocês não podem ter aquela mesma comunhão. Porque quando você for ministrar, aí sim o inimigo não vai ter com que te envergonhar. E ponto de número 5, para finalizar este vídeo. Vocês têm que crer no que vocês estão pregando. E o mais importante, meu amado irmão, viver o que vocês estão pregando. Em hipótese alguma, faça uma pregação sem que você esteja vivendo aquela pregação que você está falando. Por quê? Porque se vocês fizerem uma pregação, mas você não está vivendo aquela pregação que você está falando, você está sendo um herege. Porque você está falando de algo que você não está vivendo. A palavra que está saindo da sua boca em si, ela não é heresia, é uma plena verdade. Mas você está tornando em heresias porque você não está vivendo. Isso é vergonhoso para a igreja. Então, seja a diferença. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esquece, pelo amor de Deus, meu amado irmão, de deixar seu joinha. Deixa seu joinha, comenta aí embaixo aí dizendo que gostou, ou precisa de algo para melhorar, ou se foi o suficiente. Esses conteúdos que eu acabei de mencionar para vocês foi o suficiente para mim. E graças a Deus o Senhor está me abençoando. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.